Galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos tentar fazer a nossa segunda revisão com alguns temas específicos, né, que a gente tem com mais frequência no vestibular. E eu trouxe para vocês então, correspondente aos temas que mais recorrentemente caem no vestibular, do nosso conteúdo de Química Geral, correspondente ao que a gente já viu nas aulas 6 até a aula 13, né? Que aí já é radioatividade, que é a nossa última aula. E então vamos recapitular um pouquinho o que é massa molar. A gente tem que lembrar que isso talvez seja a ferramenta mais importante para vocês que vão prestar o vestibular, porque sem ela vocês não resolvem nenhum exercício sobre estequiometria. E estequiometria é uma coisa que cai muito no vestibular. Quando não estequiometria, né, quando não está relacionado, quando a gente não tem cálculo relacionado com uma reação química, a gente tem pelo menos um exercício que correlaciona a massa molecular, ou seja, as massas atômicas, né, que você faz aquele somatório, com o equivalente em mols daquela substância que você está avaliando. Então veja que é super importante a gente ter em mente o que é a massa molar, tá bom? Então, lembrando que a massa molar, ela é sempre aquela relação em gramas que você tem equivalente a 1 mol de uma substância simples. Então, você, por exemplo, quando a gente recapitula o que a gente fez no passado, a gente lembra que a gente pode calcular, por exemplo, a massa molar de uma molécula da substância água a partir dos dados de massa atômica de uma molécula de água. Ou seja, você faz o somatório entre 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio na base U, que é aquela unidade que a gente mede, unidade atômica em massa, e aí a gente chega nos 18U por molécula de água, né? Porque são um átomo de oxigênio mais 2 de hidrogênio, cada um com essas massas atômicas, você chega nessa massa molecular. E aí a gente sabe que isso é o equivalente para a massa molar, é só você mudar a unidade de medida. Então você vai passar de U por molécula para gramas por mol. E aí você tem o equivalente em massa molar de uma substância simples, né? E muito importante que isso, a gente tem que lembrar que algumas substâncias simples, quando elas estão no estado gasoso, é conveniente que a gente faça a conversão do mol para volume molar. Ou seja, cada mol de uma substância simples, que esteja obviamente no estado gasoso, lembrar disso, a 0 graus e a 1 atm, ou seja, naquelas condições normais de temperatura e pressão, você tem o equivalente a 22,4 litros. E o que é isso? Isso aqui é volume, né? Então a gente tem que todo mol de gás ideal, nessas condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar 22,4 litros. Mas por que eu falo isso? Isso aqui é importante porque quando vocês vão ver o exercício, às vezes ele não vai pedir o equivalente em mol, mas ele vai querer saber a massa da substância, qual volume que aquela massa de substância, por exemplo, vai ocupar, sabendo que ela é um gás. Então, a primeira coisa que você teria que fazer nesse caso é montar a massa atômica daquele seu gás, por exemplo, sei lá, dióxido de carbono. Você faz o mesmo tipo de cálculo que você faz aqui para a molécula de água, aí você vai chegar na massa molar daquele gás, né? E aí você sabe que se aquele tanto, vamos supor que seja 18, né? Seja 18 gramas para cada mol do gás, então eu sei que esses 18 gramas daquele gás, por equivalência no volume molar, vai ter 22,4 litros de espaço para aquele gás ocupar, né? Se ele estiver nessas condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Só recapitulando então o que é importante de vocês saberem. Aqui, é um exercício muito legal que caiu na Unesp, se eu não me engano, do 2019. E ela faz o seguinte, ele te dá aqui a massa do ácido, a estrutura molecular do ácido ascórbico, e daí a nossa importante relação que vocês têm que guardar com a química orgânica, de saber o que representa cada uma desses vértices dessa estrutura molecular, né? Que é um átomo de carbono. Por quê? Porque aí você vai pegar esses dados, por exemplo, de massas atômicas, para fazer o cálculo da massa molecular dessa substância, que é o ácido ascórbico, né? Então ele fala o seguinte, que um comprimido efervescente contém 1 grama de vitamina C, que é outro nome para o ácido ascórbico. Ele foi dissolvido em água, de modo a obter-se 200 ml de solução.
Então, beleza. A concentração do ácido ascórbico na solução obtida é aproximadamente. Então, veja que ele relacionou para você, ele quer uma concentração em mols por litro, que é o que dá em todas as alternativas. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que tem 1 grama de vitamina C em mols. Como que eu relaciono gramas com mols? A gente pode ver, por exemplo, que é através daquela massa molecular que vai ser transformada em massa molar. Então eu tenho aqui, por exemplo, como que se calcula a massa molecular? Você faz o somatório de cada uma das espécies atômicas com o peso atômico. Então você, por exemplo, tem 8 átomos de hidrogênio, que você vai identificar aqui nessa estrutura, vezes 1, que é a massa atômica de cada um dos átomos de hidrogênio, mais 6 vezes a massa do carbono, porque você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 átomos de carbono, cada um dos vértices, né, dessa fórmula estrutural, vezes 12, que é a massa atômica do carbono, mais 6 vezes 16, por que isso? Porque são 6 átomos de oxigênio que você tem disponível na sua fórmula estrutural, que eu apontei, e isso vai te dar, no final das contas, a massa molecular. Quando você fizer esse cálculo, é só fazer uma álgebra aí, vai dar 176U. Ou seja, você faz o equivalente para a massa molecular, da massa molecular para a massa molar, você vai chegar em 176 gramas por mol. Bom, mas se 176 gramas tem 1 mol, quanto que tem 1 grama? Por que 1 grama? Porque eu falei que o comprimido tinha 1 grama de vitamina C, que é o ácido ascórbico. E aí eu faço uma regra de 3 simples, vou chegar em 0,006 mol. Só que ele falou que estava em 200 ml isso. Lembra que eles falaram que eles fizeram uma solução de 200 ml? Então é só pegar esse mol, dividir pelo volume, que eu vou chegar na concentração aí equivalente em mols por litro, né? Ou mols por ml no caso. Mas aí eu cheguei em 0,03 mols por litro de vitamina C por litro, né? Ou seja, mols por litro desse ácido ascórbico. Esse aqui é um exercício, gente, padrão para muito vestibular, que faz aí o cálculo direto da massa molar, e aí você faz sempre um cálculozinho a mais, que ele sempre dá, dependendo do exercício. Às vezes é concentração, às vezes é só a massa final mesmo, é só a quantidade molar final, vai depender. Mas o importante, o cerne, o centro da questão é vocês saberem chegar nessa massa molar aqui. Porque depois é só fazer sempre uma regrinha de 3 ou fazer uma diluição, que aí vocês com certeza vão saber dominar na questão. Mas sempre tomem esse exercício como base para tudo que for relacionado, para todo o seu estudo de massa molar. É muito importante porque despenca no vestibular esse tipo de questão em química geral, tá bom? Recapitulando então um pouquinho das leis ponderais, a definição delas não é muito importante para a primeira fase. Em geral, eles pegam isso, mas a definição do que é cada uma delas, em geral, cai numa segunda fase e tal. E aí eu já deixei para vocês, caso vocês queiram estudar, mas é mais importante vocês lembrarem, não da massa não da definição, mas da aplicação delas. Lembrando que a lei de Lavoisier, que é uma das leis ponderais, ela fala da conservação das massas. Lembrando que você precisa ter um sistema fechado, porque às vezes as suas substâncias dentro do seu sistema fechado, elas podem querer escapar, né, na forma de gás, ou querer até mesmo reagir com o ar atmosférico. Então, se você tiver uma balança aqui no fundo desse seu pote, você vai ver que ela pode variar para mais ou para menos se você não tiver isso aqui fechado, que corresponde aí ou ao escape de gases, pensando na massa que diminui, ou você pensa num aumento de massa quando você tem a balança aumentando, né, a massa final que você está pesando aqui, porque a balança não consegue medir os gases, né? Então, se você tiver uma reação que tem escape ou reação com gases, você pode acabar tendo uma variação de massa. Mas o importante é saber que num sistema fechado, a massa vai ser sempre a mesma, tá bom? Então, você, por exemplo, aqui, se você tem uma reação que reage 15 quilos com 20 quilos, de A mais B, que são os reagentes, você pode sempre somar isso no final e você vai ver que você mantém essa massa. Ou seja, as massas se conservam, tá ok? Outra lei muito importante, lei ponderal, é a lei de Proust.
né, que ele fala que você pode manter aquelas proporções mássicas que você viu na lei de Lavoisier. Então, se você dobra um reagente, você pode esperar que você precisa dobrar o outro reagente. Então, por exemplo, de 15 para 30, se eu quiser manter a reação completa, eu tenho que dobrar o meu B, que é meu outro reagente, e, consequentemente, você vai ver que vai dobrar tanto o C quanto o D. Parece uma coisa óbvia, né? Porque se você pensar, a gente tem sempre aí uma reação que você pode dobrar a quantidade. É como se vocês fizessem um bolo, né? Se eu quero dobrar a receita do bolo, eu tenho que dobrar os meus ingredientes, que aí eu vou ter 2 bolos, né? Que é o que eu representei aqui. Basicamente, isso é o que fala a lei de Proust. Parece óbvio, mas na época que eles escreveram essas leis não era óbvio. Então você, por exemplo, se eu fizer uma receita, eu quiser dobrar essa receita, se eu não colocar o dobro, por exemplo, de ovos, eu não vou ter o mesmo bolo. Então eu não vou ter a mesma reação. Então, esse é o paralelo que eu queria que vocês fizessem. Então, lei de Lavoisier e lei de Proust, elas se comunicam. Porque uma fala que você vai ter sempre a massa constante de um lado quanto de outro da reação, desde que você esteja um sistema fechado, enquanto que na lei de Proust fala que você pode dobrar, triplicar, quadruplicar toda a linha de massas que vocês estão vendo aqui, para vocês vão verificar que a reação vai sempre ocorrer completamente, tá bom? E é a lei das proporções constantes. Isso é importante porque normalmente você pode brincar com essas proporções dentro da reação. Então vamos pensar, por exemplo, assim: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Isso aqui já é um dado que, apesar de não ter a ver com estequiometria, vocês já desconfiam assim: provavelmente eu vou ter que usar esses 40%. Mas deixa ele guardadinho aqui. Aqui está a reação, então você tem aqui 1 mol de glicose reagindo com 6 mols de oxigênio, dando 6 mols de gás carbônico e 6 mols de água. Aqui você tem a variação de entalpia de menos 2.800 kJ, o que significa que essa reação é exotérmica, ou seja, ela libera uma quantidade equivalente de calor de 2.800 kJ. Vocês precisam saber ler a equação como eu estou fazendo aqui para vocês, porque isso vai ser importante para vocês colocarem na cabeça o que é necessário para vocês fazerem o exercício. E aí, obviamente, ele te dá aqui as massas molares, né, de cada uma das substâncias, né, de cada um dos átomos, e aí ele fala o seguinte: aí que vem, né, o exercício em si. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Bom, então vamos pensar. Eu tenho aqui, eu posso calcular o quanto é a massa molar da glicose, e aí eu vou chegar, por exemplo, numa determinada massa, e aí eu vou saber quantos mols eu vou precisar de glicose para chegar nesse 1 grama. E aí eu vou fazer o equivalente de energia para essa quantidade molar de glicose. Porque eu sei que esses 2.800 kJ são liberados quando 1 mol, aqui ó, 1 mol de glicose é consumida. Mas eu consumi 1 grama de glicose. Então quantos mols eu tenho aqui? Né? É o que a gente está fazendo aqui. 1 mol de glicose está liberando 2.800 kJ. Isso foi dado para vocês. Ó. Por isso que eu preciso que vocês saibam ler a reação, sabendo que esses 2.800 kJ são liberados nessa reação, ou seja, quando 1 mol dessa glicose reage com oxigênio. Então a gente vai fazer o cálculo da massa molar dessa glicose, porque ele me deu em grama, né? Então eu preciso descobrir quantos mols tem nesse 1 grama. E aí eu faço aquele mesmo cálculo que vocês fazem, com 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio, com suas respectivas massas molares. E aí eu chego em 72 mais 12 mais 96, que é pura álgebra, e aí chega nos 180 gramas por mol, que é a massa molar da glicose. Beleza. Se 1 mol dessa glicose libera 2.800 kJ, então é a mesma coisa que eu dizer que 180 gramas de glicose produz essa quantidade de energia, porque 1 mol de glicose são 180 gramas, certo? Então, ótimo. Agora, eu posso calcular, eu coloquei aqui para vocês, quanto eu tenho de energia quando eu utilizo apenas 1 grama.
Ou seja, se 180 gramas dessa minha glicose produziram 2.800 kJ, porque isso aqui é um mol, né? Kilojoule por mol, que está aqui, 2.800 kJ em 1 mol, seria a mesma coisa que 2.800 kJ em 180 gramas, porque 180 gramas é 1 mol. Então, em 1 grama, que é o que ele de fato quer saber no exercício, quanto de energia é produzido? Faço uma regra de 3 simples, eu chego em 15,6 kJ. Mas eu não cheguei na resposta final. Não é a alternativa B. E veja que vocês têm que confirmar esse cálculo, porque às vezes você chega nesse resultado e acha que acabou o exercício. Mas olha o que ele falou lá em cima. 40% dessa energia é disponibilizada para atividade muscular. Então esse valor energético é o 100%. E eu preciso saber quanto isso equivale em 40% dessa energia. Então aí 40% de 15,6 vai dar 40% de 15,6, 6,2 kJ. Então, desses 15,6 produzidos, né, naquela queima de 1 grama de glicose, vocês vão ter, na verdade, apenas 6,2, o que dá a alternativa A, kJ de energia produzida na forma de calor, que é de fato disponibilizado para a célula poder fazer aquela contração ou poder trabalhar. Então, observem que grifem esses dados, às vezes, nos enunciados, que normalmente tem a ver com cálculo, porque depois vocês esquecem que esse dado foi disponibilizado. E aí vocês chegam na resposta que existe nas alternativas, mas você não terminou o exercício. Então aí você pode confirmar, sabendo que está grifado lá em cima, aquilo que você já calculou, para ter certeza que você usou os dados necessários. Então isso demanda um pouco de interpretação do aluno também, tá bom? E era isso que eu queria que vocês guardassem das leis ponderais. E das leis ponderais, a mais importante aqui no caso, foi uma aplicação que vocês não perceberam, mas foi uma aplicação da lei de Proust, que fala das proporções, né? Então eu tenho 180 gramas produzindo tanto, 1 mol eu tenho 180 gramas, eu produzi 2.800 kJ de energia e 1 grama, né? Ou seja, se eu diminuo o meu reagente, eu vou ter uma mudança na energia ou nos meus produtos, né? Que é a mesma coisa. Então eu vou produzir menos produtos, porque eu diminuí de 180 para 1 grama no meu cálculo, então a energia também vai ser menor. Então vejam que todo o tempo você vai aplicando aqui regras de 3, que na verdade é só a aplicação prática da lei de Proust, que tem a ver com aquela proporção das massas. Tá bom, gente? Então é isso que vocês fazem no final das contas quando vocês aplicam regras de 3 nos exercícios de estequiometria. De novo, esse exercício ele é muito padrão para o vestibular, para vocês aplicarem aí as leis de conservação de massa, as leis ponderais. Tá bom? Então façam bastante exercícios desses para vocês poderem ficar prático nisso de interpretação, que às vezes tem assim uma pegadinha, mas não é pegadinha, né? Porque ele te deu aqui o dado, né? Mas para vocês entenderem o que vocês estão fazendo nesses exercícios práticos de cálculo de massa. E para finalizar, uma das revisões que vocês precisam fazer, porque recorrentemente tem caído muito no vestibular, tanto do ponto de vista teórico quanto da aplicação prática, né, de cálculos, são as leis da radioatividade. Então aqui, por exemplo, eu tenho a primeira lei da radioatividade, que eu quero que vocês lembrem, que é aquela lei que corresponde à emissão de partículas alfa. Mas o que são as partículas alfa? São partículas que saem do núcleo de um elemento instável e que correspondem a uma massa de 2 prótons mais 2 nêutrons, que eu represento aqui pela somatória que dá 4. Lembrando que embaixo você tem só o número de prótons. Então, desses 4, eu tinha 2 prótons aqui. É só uma maneira de você representar aquilo que, se você quiser saber o número de prótons, e aqui o número de massa, né, que é 4. Então, 2 prótons mais 2 nêutrons deu 4. É uma maneira padrão de você representar as partículas, mas não só as partículas emitidas pelas leis da radioatividade, mas também os elementos. Os elementos como, por exemplo, o chumbo, que está representado pelo número atômico ou número de prótons 82, sabendo que a massa total, a massa atômica total do chumbo, nesse caso, é de 205, ou seja, eu tenho aí 82 prótons, e o restante, que dá 118 mais 5, 123 nêutrons. 123 nêutrons mais 82 prótons dá 205.
Aqui o polônio, que é o nosso original elemento radioativo. Por que radioativo? Porque ele decai, ele emite uma partícula. Então, aqueles 209 de massa do polônio, que é o elemento instável radioativo, você tira aqui os prótons, 4. Então, aliás, a massa 4, né? Então, de 209 ele vai para 205. Vejam que é uma relação matemática. E embaixo, os 84 prótons, você saiu 2, né? Através da emissão dessa partícula. Então, 84 menos 2 deu 82. O cálculo normalmente é bem simples, mas vocês precisam entender o princípio disso, porque vai ter normalmente uma questão que vai querer saber o que você entendeu disso. E a segunda lei da radioatividade, que é muito importante também, corresponde a um processinho um pouco mais complicado, porque você não só lança para fora do núcleo uma partícula, mas você também transforma a partícula original em uma outra partícula. O que eu quero dizer com isso? Se vocês lembrarem, por exemplo, o urânio, que é o nosso elemento instável e, portanto, radioativo, ele vai emitir partículas beta. O que são as partículas beta? Vocês lembram que a partícula beta é um elétron. Só que de onde veio esse elétron? Como que um elétron sai do núcleo, professor? Porque você tem a decomposição do nêutron, de um nêutron dentro desse núcleo instável, ele se decompõe. Então, o nêutron vai virar um próton, vai emitir um elétron e um neutrino. Então, esse tipo de reação normalmente está relacionado com os reatores nucleares, né? Os neutrinos, em especial, são utilizados para aquecer uma grande quantidade de massa de água, que é o que a gente viu, por exemplo, em Chernobyl. Lembrando disso, né? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, se o nêutron, que estava lá no nosso núcleo, que está aqui dentro dessa massa aqui, ele emite uma partícula, um próton, um elétron e um neutrino, observe que o próton que ficou no núcleo, ele continua somando a mesma quantidade em massa, no final das contas. Então, o urânio que vai para o netúnio, que é o nosso outro elemento um pouquinho mais estável que o urânio, ele continua com massa 238, porque o nêutron e o próton são as únicas partículas que de fato contribuem para a massa do átomo, né? Então, se o nêutron virou um próton, no final das contas a massa fica igual. Só que o número atômico ele aumenta, porque o nêutron não entra nesse cálculo, mas o próton entra. Então, o nêutron que se decompôs em próton, você tem um acréscimo de mais um aqui na sua massa atômica. Por isso que o elemento fica conhecido agora como netúnio. É um outro número atômico ou número de prótons. Só que a massa não varia, né? Porque você trocou um nêutron por um próton. Então, aí não tem problema nenhum. Você continua com o mesmo número de massa, mas menos nêutrons. Menos quantidade de nêutrons, né? Porque você perdeu um para virar próton. Então, assim, pratiquem bastante entender o que significa isso, para vocês perceberem por que às vezes você não varia o número de massa, mas você varia o número de prótons no decaimento beta, que também é uma outra palavra para esse tipo de radiação. E aí o elétron que sai do núcleo vai acabar encontrando um outro tipo de elemento ou outro tipo de receptor, né, que não é importante para nós, e o neutrino vai ser utilizado para fornecimento de energia. Então, observem, por exemplo, esse exercício aqui que caiu no vestibular, e tem caído muito, né? Então, ele fala o seguinte: a energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões nucleares que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são. Então, tem várias reações aqui que você observa que caíram no vestibular. Mas você não precisa saber exatamente por que ocorre essa, por que tem essa, por que tem... Não, vocês precisam saber identificar que você tem aqui diferentes elementos de mesma identidade, só que números de massa diferentes. Por exemplo, aqui a massa é 1, a massa é 2, a massa é 3... Porém, é sempre hidrogênio. Mas como que pode isso? São isótopos, né? São elementos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, são todos hidrogênio, porque o que dá identidade para o elemento é o número de prótons, o número atômico, né? Mas a massa é diferente, ou seja, esse hidrogênio aqui tem um nêutron, aliás, ele tem um próton apenas, né? Porque a massa é somatória de prótons e nêutrons. Se ele tem um próton e a massa é 1, ele só pode ter só um próton. Aqui ele tem massa 2, ou seja, ele tem um próton e um nêutron. E aqui o hidrogênio tem um próton e 2 nêutrons, por isso que a massa dá 3.
E aí ele fala o seguinte: estima-se que a cada segundo 657 milhões de toneladas de hidrogênio estejam produzindo 653 milhões de toneladas de hélio. Ou seja, observe que aqui você não consegue conservar aquela lei de massa, né, que a gente falou lá no comecinho, que é a lei de Lavoisier. Aí a pessoa fala assim, mas como que você não consegue conservar a massa, né, se é um sistema fechado, se você não tem aí perda no Sol, né, você não tem perda de massa no Sol. Aí entra uma outra questão, que esses 657 vira 653, ou seja, essa diferença aí de 4 milhões de toneladas de massa mesmo, de substâncias, seja elas quais forem, está correspondendo a uma quantidade de massa que está sendo convertida em energia. Olha só que legal. E se vocês lembrarem da física, Einstein previu que as massas podem ser convertidas em energia e vice-versa, através daquela equação de energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, assim, apesar de ser uma equação muito simples, ela contém um conteúdo teórico de física muito importante, porque ele rege, nesse caso, não as reações mais de eletrosfera, como, por exemplo, a gente viu lá na lei de Lavoisier, mas essa equação rege e explica, o mais importante é que ela também explica por que você tem diferenças de massa antes e depois de uma reação nuclear. Então vejam que as regras que vocês aplicam para reações comuns, que vocês veem nos exercícios, não são aplicadas para as reações nucleares. Muito interessante isso, né? Aí ele fala o seguinte: sobre a situação apresentada, foram feitas 3 afirmações e aí ele quer que você julgue como verdadeiro ou falso. Por exemplo, a 1. A quantidade de energia enviada para o espaço a cada segundo equivale a aproximadamente 4 milhões de toneladas de hidrogênio, que são aquela diferença que vocês viram aqui, né? Ou seja, ela pode ser estimada pela equação de Einstein, E igual a mc². Isso, gente, é sempre importante vocês lembrarem que essa equação explica as diferenças de massa que você tem nas reações nucleares, tá bom? Por meio da perda desses elementos, por meio do decaimento, por meio da destruição das subpartículas atômicas, o que faz essa afirmação ser verdadeira, tá bom? Então aqui você tem, por exemplo, a afirmação 2, que fala o seguinte: todas as reações de fusão nuclear, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Você tem um elemento mais leve, de número atômico 1, se transformando no hélio, que é um elemento um pouquinho mais pesado, de número atômico 2, então é uma reação de fusão, são endotérmicas. Mas se ela está liberando energia, ela deveria ser exotérmica. Estou falando aqui, ó, está liberando. O produto é a energia. Então, na verdade, é exotérmica, o que faz dessa afirmação ser falsa. E na 3, ele termina dizendo: no conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença de 3 isótopos de hidrogênio e 2 do hélio. Será? Vamos ver. Eu coloquei aqui para vocês os exemplos do que acontece. Está tudo aqui, ó, transferido daqui para cá. Os tipos de isótopos do hidrogênio, você tem aqui o isótopo 1, o isótopo 2 e o isótopo 3 do hidrogênio. Lembrando que os isótopos de um mesmo elemento aparecem sempre com o mesmo número atômico, ou seja, aqui embaixo vai ser sempre o mesmo número, porém aqui em cima você tem um número de massa diferente. Então aqui você tem 1, você tem 2, você tem 3. E o hélio? O hélio, se vocês compararem aqui, desse lado da equação, ele está sempre assim, 3 ou 4. O 2 é sempre 2 porque é sempre hélio, né? É o que identifica o hélio com o número atômico 2. Mas aqui em cima você tem 4 e você tem 3. Ou seja, você tem 2 isótopos do hélio, porque você tem 2 tipos, digamos assim, de átomos hélio, sendo que um tem número de massa 3 e o outro tem número de massa 4. Então a afirmativa tem que ser verdadeira, porque você realmente tem 3 isótopos do hidrogênio e 2 do hélio. O que faz que seja correto apenas 1 e 3, da alternativa E. Caiu na Unesp ano passado. E você tem alguns exercícios já caindo no Enem também, basicamente partindo do pressuposto que vocês conheçam a teoria das reações nucleares. E é basicamente isso. O máximo que eles vão chegar a cobrar de vocês é algumas explicações assim, por que você perde massa,
que é o que vocês sabem agora, que corresponde à energia que vira massa e massa que vira energia. Todas as reações de fusão são exotérmicas, porque ele vai te mostrar aqui. Você não precisava nem saber disso, na verdade, né? Porque esse exercício, apesar de cair a teoria das reações nucleares, ele te dá o embasamento para você definir o que está acontecendo. Veja que você tem a liberação de energia. Então, ela só pode ser exotérmica pela definição, né? Que vocês viram em termoquímica. E isótopos a gente já trabalhou em aula também, né? E era só identificar aqui que existem realmente isótopos, cada um especificamente dentro da sua reação nuclear. Então, assim, a revisão que eu queria fazer com vocês, o que é muito importante, só recapitulando um pouco, né? Vocês têm que lembrar de muito, assim, massa molar, muito importante massa molar, porque te dá todo o pressuposto teórico para vocês lidarem com qualquer exercício. As leis ponderais, mas não especificamente elas, mas saber usar elas para você poderem calcular. Então, tanto a lei de Lavoisier quanto a de Proust, que dá o embasamento para vocês fazerem essas regras de 3. Muito importante, porque sempre cai 1, 2 ou 3 exercícios de estequiometria simplesinho, assim, mas que te dá um trabalhinho, porque tem cálculo envolvido. Então, prestem muita atenção nesses cálculos que vocês vão utilizar. E também ultimamente tem caído muito, então eu quero que vocês invistam algum tempinho na teoria da emissão das partículas radioativas, alfa e beta, dentro dos elementos radioativos, para vocês saberem aplicar isso no dia a dia, né, nos vestibulares aí que vocês vão fazer, tá bom? Então, assim, isso era o mais importante dessa revisão. Com isso a gente conclui. Eu já peço desculpas por não ter tido tempo de fazer a nossa parte ao vivo, mas eu espero que vocês perguntem para mim. Qualquer dúvida, gente, me mandem no WhatsApp, não precisa mandar nada por áudio, mas se vocês quiserem mandar, pode mandar também. Manda foto de exercício que vocês não conseguiram fazer e pergunta para mim. Eu sou totalmente aberto para vocês tirarem essas dúvidas e não deixem dúvidas, por mais assim simples que elas sejam, não existe dúvida inválida. Perguntem tudo o que vocês quiserem para mim que eu vou tentar responder, tá bom? Sigo à disposição e eu desejo a vocês um bom vestibular, que vocês sejam felizes nas escolhas que vocês estão fazendo, de profissões que vocês vão seguir. E muita sorte, que eu acho que vale muito a pena para vocês pensarem que vocês vão ter boa sorte e sabendo que vocês já trabalharam muito bem ao longo do ano, tá bom? Gente, sigo à disposição. Muito obrigado.